Então vamos lá, pessoal, a aula de hoje sobre dispersões, uma aula mais descritiva, ou seja, não tem contas, não tem cálculos, nada disso. Vamos lá. Primeiro, o que são dispersões? Dispersões é um nome que a gente dá para misturas. Então, o que a gente chamava de mistura antes, e que continuam sendo misturas, mas mais quimicamente, tecnicamente, a gente pode chamar de dispersões. Então, qualquer mistura é uma dispersão. Mas a gente sabe que misturas têm aspectos e características diferentes. Por isso, essas dispersões vão ser classificadas. Uma outra definição é que dispersões são sistemas em que uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em outra substância. Então, quando você mistura duas coisas diferentes, vai ter aquela substância que tem partículas menores, estará disseminada nessa outra substância. Então, devido aos aspectos diferentes das dispersões, depois nós vamos fazer algumas classificações. Mas como assim aspectos diferentes? Olha só, aqui nós estamos mostrando várias misturas diferentes. Então, por exemplo, na água e sal, a gente tem um aspecto homogêneo. Água e areia, heterogêneo. Água e álcool também é um aspecto homogêneo. E água e óleo, um aspecto heterogêneo. Ainda, água e sal é uma mistura entre um líquido e um sólido. Água e areia também. Água e álcool e água e óleo é uma mistura entre dois líquidos. Então, como que funciona essa classificação das dispersões? Nós classificamos essas dispersões de três maneiras. Primeiro, soluções ou soluções verdadeiras, que são aquelas misturas, aquelas dispersões que são homogêneas, que não tem dúvida nenhuma. Por exemplo, água com um pouquinho de sal dissolvido, água com um pouco de açúcar, água e álcool são soluções, que elas são verdadeiramente homogêneas, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Aí nós temos o que eu chamo da nossa pegadinha, que são as dispersões coloidais, também chamado de coloides, um termo que talvez você já tenha ouvido falar ou não. Por que é a nossa pegadinha? Porque, gente, um coloide, quando você olha a olho nu, visualmente, ele parece homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. Como que eu descubro que ele é heterogêneo? Olhando ele no microscópio. Se você olhar no microscópio, você vai observar que ele é heterogêneo. Mas, olhando visualmente, sem nenhum instrumento óptico, ele parece ser homogêneo. Exemplos são a água turva da chuva, o sangue, maionese, são alguns exemplos de coloides. E, por fim, as suspensões, que são aquelas misturas que são heterogêneas, verdadeiramente heterogêneas, e não há dúvida nenhuma quanto a isso. Por exemplo, água e areia, água e óleo, e outras que você olha, bate o olho e já vê que são heterogêneos. Gente, o que determina essa classificação, em geral, é o tamanho da partícula da fase dispersa, ou seja, da substância que está em menor quantidade, e a interação que ocorre entre as duas substâncias que estão sendo misturadas. Então, em geral, agora, gente, aqui existe, dependendo do autor, existe uma certa uma variação, mas da referência que eu sigo, nós temos que partículas menores que 1 nanômetro, as partículas da fase dispersa, nós temos soluções homogêneas. Se a partícula da fase dispersa estiver entre 1 e 100 nanômetros, então são os coloides, aquela pegadinha. São as misturas que parecem homogêneas, mas se você colocar no microscópio, você vai descobrir que são heterogêneas. E para partículas da fase dispersa maiores que 100 nanômetros, nós temos misturas ou, misturas que são verdadeiramente heterogêneas, que a gente chama de suspensões, ok? Então são essas três classificações de dispersões. Então, olhando isso numa reguinha para a gente classificar, os nossos parâmetros são 1 e 100 nanômetros. Então, uma partícula que é menor que 1 nanômetro da fase dispersa forma uma solução. Se a partícula da fase dispersa estiver entre 1 e 100 nanômetros, forma um coloide, que é a pegadinha, parece homogêneo, mas é heterogêneo. E se a partícula da fase dispersa for maior que 100 nanômetros, forma uma suspensão, que são as misturas verdadeiramente, reconhecidamente heterogêneas. Suspensões. O que são suspensões? Então, como nós falamos, são as misturas ou dispersões heterogêneas. Então, você bateu o olho, você vê que é heterogêneo. Então, por exemplo, água e óleo, água e areia, água, óleo e areia.
Lembrando que água e óleo não se misturam por causa da diferença de polaridade dessas duas substâncias. A água é polar, o óleo é apolar. Portanto, eles não se misturam. Só lembrando, gente, da regra de solubilidade, que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, ou seja, semelhante dissolve semelhante. Então, água e álcool são ambos polares, então um se dissolve no outro, se misturam. Água e óleo têm polaridades diferentes, então eles não se misturam. Coloides, nossa pegadinha, são dispersões misturas que são heterogêneas quando vistas no microscópio. E tem uma outra maneira de identificar se uma dispersão é um coloide. Você coloca na centrífuga, aquele aparelho que gira em alta velocidade. A centrífuga ela consegue separar as fases dos coloides, via de regra. A partícula da fase dispersa, então, em 100 nanômetros. E aí, gente, tem essa questão da centrífuga, pessoal. Quando você olha, você coloca um coloide numa centrífuga, você consegue separar fases. E olhando ao microscópio, você consegue identificar que são misturas heterogêneas. Por exemplo, o leite é um coloide. Verdade? Ele é feito de uma parte aquosa e uma parte de gordura. Então não se misturam, mas ele tem a aparência de estar misturado quando visto a olho nu. Mas no microscópio a gente consegue ver as diferenças. O sangue é a mesma coisa. Tem o plasma, que é uma parte líquida do sangue, aquosa. E nós temos as hemácias, os glóbulos vermelhos, que é uma parte sólida. A centrífuga pode ser usada para separar as fases de um coloide. Então, por exemplo, o sangue, quando a gente faz um exame num laboratório de análises clínicas, a primeira etapa após coletar o seu sangue é fazer a centrifugação dele, porque aí a gente separa nas suas fases. A fase mais inferior, mais vermelha, intenso, são as hemácias, os glóbulos vermelhos. A parte superior, a parte de cima, que é esse amarelo clarinho, quase transparente, é o plasma sanguíneo, onde está dissolvida a maior parte das proteínas. E a parte intermediária, que é uma cor diferente, né? Parece intermediário mesmo, entre as hemácias e o plasma, esse meio alaranjado mais forte, isso daí são as plaquetas. E os coloides, gente, tem vários exemplos, vários tipos e classificações. Então, vou colocar alguns aqui para vocês. Aerossol líquido são coloides, onde está em maior quantidade um gás, em menor quantidade um líquido. Por exemplo, nuvem, neblina. Então, nesse caso, a menor quantidade o líquido é a água dissolvido no ar. Aerossol sólido. Então, tem em menor quantidade um sólido disperso em um gás. Por exemplo, a fumaça, poeira no ar. Quando o caminhão solta pelo escapamento aquela fumaça preta, na verdade, não é CO2 e nem CO. Porque tanto CO2 quanto CO são invisíveis. Quando sai aquela fumaça preta, na verdade é fuligem, pedacinhos de carbono que não foi muito bem retido pelo escapamento, que o motor não está muito bem regulado e acaba liberando esse particulado sólido. Então é um sólido em menor quantidade, disperso em um gás em maior quantidade. Espuma líquida é quando tem em pequena quantidade um gás disperso em um líquido que está em maior quantidade. Então, a espuma de sabão. Na verdade, a espuma de sabão, você tem o líquido, né, que é a água, geralmente com sabonete ali, um sabão, e aí dentro você tem ar, que é um gás, né, gente? Emulsão é quando tem um líquido disperso em outro líquido. Exemplo, leite, maionese. Sol é quando tem um sólido em pequena quantidade dissolvido em um líquido em grande quantidade. Por exemplo, as tintas. Você tem sólidos ali, partículas que vai formar um filme no momento que você aplica numa parede, por exemplo, e o solvente se evapora. E o gel é quando você tem um líquido em pequena quantidade disperso em um sólido em maior quantidade. Então, por exemplo, a gelatina, o queijo, a geleia. Então vocês vejam quantos exemplos estão no nosso dia a dia, você nem imaginava, mas são coloides. Leite, maionese, gelatina, queijo, geleia, nuvem, fumaça, né? Quantas coisas no nosso dia a dia que são coloides. Então aqui alguns exemplos para vocês de coloides, as imagens, né? Então quando tem aquele umidificador de ar, ele emite essa névoa, né, úmida, que pega água, emite pequenas partículas de água dispersa no ar.
Ah, quando você tem poeira, olha só, gente, numa grande cidade, a espuma, a bolha de sabão, o leite, a maionese, as tintas e a gelatina. São exemplos de coloides. E, finalmente, nós temos as soluções. E, pessoal, de coloides e suspensões, a gente vai até aqui. O que nós vamos fazer agora é definir soluções e daqui para frente nós vamos estudar mais a fundo as soluções. Hoje é só uma definição. Então, são misturas verdadeiramente homogêneas. E uma solução é feita da mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Nós vamos focar o nosso estudo para uma mistura de duas substâncias. Pode ter mais, mas vamos focar para duas substâncias. Uma solução é feita por um solvente mais um soluto. Então, essas duas substâncias que são misturadas vão ser chamadas de solvente ou soluto. Quem que é quem? Depende. Solvente é a substância que está em maior quantidade na solução. E o soluto é a substância que está em menor quantidade na solução. Então depende quem tem mais e quem tem menos. Está em maior quantidade, solvente. Está em menor quantidade, soluto. E as soluções são classificadas pelo estado físico final da mistura. Então uma solução sólida é aquela que o estado físico final da mistura é sólido. Solução líquida, estado físico final da mistura é líquido. E solução gasosa, estado físico final da mistura é gasosa. Por que você está reforçando isso, professor? Porque está pegando, está tendo nessa tecla, estado físico final. Porque, gente, às vezes é comum gerar uma confusão quando a gente olha para substâncias que serão misturadas antes que elas sejam de fato misturadas. Então, por exemplo, estado físico sólido, nós podemos dar como exemplo as ligas metálicas. Só que como que eu misturo dois metais? Por exemplo, cobre e estanho. Como é que eu vou misturar esses dois metais? Eu vou ter que aquecê-los até a completa fusão dos dois, ou seja, eles se tornarem líquidos. Misturo, homogeneiza muito bem e deixa isso resfriar para que ele se solidifique novamente. Toda vez que você tem misturas de metais, ligas metálicas, você tem soluções sólidas, ok? Latão, que é cobre e zinco, ouro 18 quilates e assim por diante. Solução líquida, o estado físico final da mistura é líquido, gente. Então, por exemplo, deixa eu dar esse exemplo aqui, ó, água e sal. Então, água e sal é um bom exemplo. Por quê? Porque a água ela é líquida e o sal é sólido. Professor, mas um é líquido, outro é sólido. Sim, mas a definição é o estado físico final da mistura. Então, por mais que o sal seja sólido, no final da mistura, tudo virou líquido, tudo ficou líquido. Então, água e sal é uma solução líquida. Água e álcool, água e acetona, água e açúcar é a mesma coisa. O açúcar é sólido, mas ao final tudo virou líquido. E solução gasosa, nós temos, por exemplo, o ar, que é uma mistura de gases. Então é isso, moçada. A gente encerra aqui essa parte dessas classificações, uma parte descritiva, e depois nós vamos dar seguimento ao estudo mais aprofundado das soluções. Pessoal, obrigado da atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.